Bom dia, turma! Sou o professor Bruno do Reforço. Reforço dos Tios. Do canal Quadro dos Tios. Estou aqui hoje, exatamente no dia 27 de agosto, para revisar com uma de nossas alunas tópicos extremamente importantes sobre polígonos, frações algébricas, equações incompletas do segundo grau e um pouquinho do Fundamental 1. Sim, hoje a gente vai relembrar um pouquinho de frações cuja base vem do Fundamental 1, que é extremamente importante para as questões de hoje. Hoje vai ser um crossover. Vai ter questão aqui de álgebra e de geometria. Então, sem mais delongas, vamos embora. Não vai ter vinheta, não vai ter pausa para inscrever no canal, vai ser direto. Vamos embora. Vamos começar aqui com a questão 1. Um polígono convexo possui 8 lados iguais. Qual o valor da sua diagonal? Gente, se um polígono convexo possui 8 lados significa dizer que ele é um octógono. Até coloquei aqui, ó. Perdoem a letra, viu? Eu acabei escrevendo nas pressas. Mas aqui, ó, é um O. Então aqui é um octógono. Como nós temos um octógono e a questão está perguntando o valor da diagonal do octógono, a gente tem que usar essa fórmula aqui, ó. D, que é o número de diagonais, é igual ao número de lados vezes, em parênteses, n menos 3 dividido por 2. É aqui que entra um pouquinho do Fundamental 1. Quando vocês verem essa setona, essa barra aqui, ó, essa barra aqui, significa dizer que é uma divisão. É uma divisão. N menos 3, que está em parênteses, a gente tem que primeiro calcular a subtração, multiplicar pelo N e dividir por 2. A gente vai fazer essa jogatina aqui. E já vai ser agora. Ó. A gente não tem a fórmula? A gente não sabe que 8 lados é um octógono? Então nós vamos colocar na fórmula. D igual N é o número de lados. Então, 8 vezes 8 menos 3 dividido por 2. Então, aqui ó, nós temos uma expressão algébrica, que é uma fórmula. Substituímos os números e agora é resolver. Primeiro, começamos com parênteses. 8 menos 3 dá 5. A gente subtrai e conserva o sinal do maior número. Quem que é o maior aqui? 8 ou 3? O 8. Então, o 5 ele vai ficar positivo. Não precisa aqui colocar mais 5. Só o 5 já ajuda demais. Então, fica 8 vezes 5 dividido por 2. 8 vezes 5, novamente, assunto da tia Niara. Tabuada, gente. Tabuada. Viu como a tabuada é extremamente importante? Olha, chegou numa questão de polígono. Tem que saber a tabuada. Então, 8 vezes 5, 40. Então, nós temos 40 dividido por 2. E aqui entra um outro assunto que a tia Niara vê com os alunos dela. Divisão. Então, ó, 40 dividido por 2, aí você arma a continha. Vou até armar aqui rapidinho para vocês verem. Ó. Vai ser de vermelho mesmo. Aqui, ó. 40 dividido por 2. Aí vamos lá. 4 dá para dividir por 2? Positivo. Então, ó, 2. Por quê? 2 vezes 2, 4. Então, ó, 4 menos 4, que dá nada. E esse zero vem para cá. 20. Aqui, ó. 20. Então, novamente. 4 divide por 2, que dá 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Menos 4 dá nada. E esse zero que está aqui vem para cá para juntar com esse 2 do resultado. Por isso que 40 dividido por 2 dá 20. E é aqui a resposta. É aqui onde está localizada a resposta. 20 diagonais. Então, o octógono possui 20 diagonais. Tudo certo aqui, gente? A primeira questão já foi naquele jeito, para a gente revisar
polígonos, revisar expressões algébricas, revisar as 4 operações e também assuntos da tia Niara. Subtração, tabuada e aqui no finalzinho, ó, divisão. Certo? Vamos para frente. Na questão 2, nós temos o seguinte. Uma praça possui um formato de um decágono. Se forem traçadas diagonais ligando todos os vértices que não sejam consecutivos, quantas diagonais serão formadas? Reparem no comando da questão. Toda questão de matemática possui um comando definitivo, que é o cálculo que você tem que utilizar para resolver, que é bem aqui, ó. Quantas diagonais? Uma praça possui o formato de um decágono. Ó. Se a questão já começa falando de decágono, de octógono, de quadrilátero, quadrado, fala de vértices, fala de traçadas diagonais, aí chega aqui perguntando quantas diagonais serão formadas, de cara eu já sei qual é a questão de polígono. Porque tem aqui as palavras-chave principais, ó, decágono, quantas diagonais, vértices que não sejam consecutivos. Então aqui de cara eu já estou diante de uma questão de polígonos. Então o que eu preciso fazer? Eu tenho que me lembrar que o decágono possui 10 lados. 10 lados. Até coloquei aqui, ó. Decágono, 10 lados. O que eu faço agora? Resgato a fórmula da diagonal que utilizamos lá na questão 1. Trago para cá, ó. D igual a N vezes N menos 3 sobre 2. E daqui em diante é só pegar os valores e jogar aqui. Então, o N é o número de lados. Então, fica 10 vezes 10 menos 3 sobre 2. 10 menos 3, 7. 7 vezes 10, 70. 70 dividido por 2, 35. Ó, vou repetir. 10 menos 3 dá 7. 10 vezes 7, 70. 70 dividido por 2, 35. Então, nós temos 35 diagonais que serão formadas para essa questão 2. Tudo certo, gente? Vamos avançar? Vou até tirar essas outras folhas para não confundir. Pronto. Agora estamos em álgebra. Imagine que vocês estão numa prova e de repente aparece uma expressão dessa. X ao quadrado menos 9 sobre x mais 3 dividido por x menos 3 sobre 2. Aí o professor chega e fala: simplifica aí. Vai, simplifica isso aí. E aí, como é que vocês responderiam? Como vocês responderiam essa expressão? Simplifica aí, ó. Vai. Dá quanto? Então vocês têm que começar lembrando o seguinte. Toda vez que vocês verem essa mesma retona aqui, ó. Eu não disse lá atrás que era divisão? Pois bem, se vocês verem número em cima, número embaixo e essa retona aqui no meio, você está diante de uma fração. Então, essa reta aqui significa uma divisão. E se você ver números aqui em cima, números aqui embaixo, letras em cima, letras embaixo, fração. Sem tirar nem pôr. Mesma coisa aqui, ó. X menos 3 sobre 2, fração. E quais são os elementos de uma fração? Que é isso, os alunos da tia Niara estudam que só. Esse cabo aqui de cima é o numerador e esse cabo aqui embaixo, ó, é o denominador. Mesma coisa aqui, ó. Numerador, denominador. Numerador, denominador. Pronto. Essa parte é extremamente importante vocês lembrarem dos conceitos básicos de fração. As noções introdutórias de fração.
É extremamente importante vocês lembrarem disso aqui. Lembrar que quem está em cima é o numerador, quem está abaixo é o denominador. Por que isso é importante? Para quando vocês aplicarem as operações com frações, não aplicarem errado. Mas vamos prosseguir. Primeiro, o numerador aqui nessa primeira fração é x ao quadrado menos 9. Eu estou diante de uma diferença de 2 quadrados. E diferença de 2 quadrados, que eu até anotei aqui, já é um outro assunto. Produtos notáveis. Produtos notáveis. Então, o primeiro passo aqui para a gente resolver isso é a gente simplificar e fatorar o numerador da primeira fração. É a gente transformar x ao quadrado menos 9 em x menos 3 vezes x mais 3. Mas, tio, como é que eu faço isso aqui? Bom, aqui é papo para outro vídeo. Que aqui realmente eu tenho que fazer um vídeo com calma, explicar para vocês produtos notáveis. Que esse assunto de diferença de 2 quadrados é de produtos notáveis. Que é aquele assunto lá de trinômio quadrado perfeito, diferença de quadrados, o cubo da soma, cubo da diferença. É naquele assunto ali que está isso aqui. Diferença de 2 quadrados. Então, eu resgatei o assunto de produtos notáveis para cá para a gente responder a questão. Então, x ao quadrado menos 9 é o mesmo que x menos 3 vezes x mais 3. Pronto. Fiz a fatoração. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir esse numerador por esse termo aqui. Aí vai ficar assim, ó. X menos 3 vezes x mais 3 sobre x mais 3. Oxente, tio. X mais 3? Sim. Na fração inicialmente, eu não tenho aqui embaixo, ó, x mais 3. Pronto. Eu repito ele novamente aqui. X mais 3. Dividido por x menos 3 sobre 2. X menos 3 sobre 2 é a nossa segunda fração. Tá bem aqui, ó. Pertinho do sinal de dividir. Então, nós temos aqui, ó, x menos 3 sobre 2. Pronto. Gente, desculpe que isso aqui é o sinal de divisão. É que eu me confundi. Eu escrevi um sinal de igual, depois que eu me toquei que era para dividir. Então, o que a gente faz agora? Vocês estão vendo que eu tenho aqui x mais 3 de um lado, x mais 3 aqui do outro. O que é que eu faço? Eu corto. Vocês podem fazer isso. Se vocês verem o mesmo número ou expressão, tanto no numerador quanto no denominador, a gente corta. Cortou aqui. Pronto. Aí vamos para cá. X menos 3 dividido por x menos 3 sobre 2. Aí vocês podem perguntar, mas tio, a gente não poderia ter cortado também esse x menos 3? Porque, ó, aqui tem 3 e aqui tem 3, então aqui tá indo junto também, né? Errado. Notem que aqui, ó, vocês estão observando que tem dois sinais de soma, e é x mais 3 e x mais 3. Pronto. Aqui eu não posso cortar junto com esses dois, porque apesar dos dois terem o mesmo número, o 3, aqui eu tenho uma operação de subtrair, não é de soma. Então o número tem que ser igualzinho. O termo algébrico tem que ser igualzinho para a gente cortar. Eu não posso cortar x menos 3 por x mais 3, porque são termos diferentes. Apesar de terem o mesmo número, mas são termos diferentes. Então, continuando. Cancelou aqui. Estamos diante de x menos 3 dividido por x menos 3 sobre 2. O que a gente faz agora? Lembrem-se que quando eu não tenho nada abaixo do numerador, eu tenho 1, ó. Olha um agente secreto aqui, ó. Novamente voltamos para uma divisão de frações. Igual aqui no início, mas agora de uma forma bem mais simplificada e bem mais fácil de entender. O que a gente faz? Até a Niara ensina para os alunos no Fundamental 1 que em divisões de frações nós mantemos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Vou repetir. Divisão de frações, anotem isso no caderno. Divisão de frações, nós repetimos a primeira fração e multiplicamos
pelo inverso da segunda fração. E aí vem a pergunta, qual que seria o inverso dessa segunda fração? 2 sobre x menos 3. O inverso de uma fração, gente, é a gente inverter as posições. Quem é denominador vira numerador, quem é numerador vira denominador. Então, estamos aqui, ó, x menos 3 vezes 2 dividido por x menos 3. E aqui, notem que vai acontecer a mesma jogada daqui de cima. Aqui a gente não cortou o x mais 3 e o x mais 3 aqui? Um não estava como numerador e o outro não estava como denominador? Nós não cortamos? Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vocês têm um x menos 3, o termo como numerador nessa fração. E aqui, ó, o x menos 3 ele aparece como denominador. Na fração inicial ele estava como numerador, igualzinho. E agora voltou para cá. Veio para cá, ó, como denominador. O que a gente faz? Corta, corta. E novamente, ó, lembrem-se. Aqui embaixo eu tenho 1. Então a gente faz, ó. Corta aqui, corta aqui. E aí vem a conta mais complicada dessa questão. Digam para mim, quanto é que dá 2 vezes 1? Dá quanto? 2, gente. Aqui, ó, 2. Portanto, olha que coisa a matemática, né? Isso aqui, ó, toda essa complicação aqui dá 2. Todo esse cabo aqui, ó, x ao quadrado, x mais 3, dá 2. Olha mesmo? Ai, cada uma que a matemática traz pra gente, viu? Mas está aqui. Então essa questão é uma questão bem interessante, porque a gente revisa frações, a gente revisa produtos notáveis e também operações com frações. Quando a gente começa a estudar expressões algébricas, gente, não se aperreiem com essas letras, não. Lembrem-se da base, do início, tudo que vocês viram do Fundamental 1. Ó, MMC, MDC, operações com frações, expressões numéricas, todos esses assuntos vêm para cá. Então não se aperreiem com esses termos, não. Operem com eles, utilizem eles como se fossem números normais, como se aqui fosse 1, aqui fosse 2. Não se aperreiem, a base é a mesma. Não se aperreiem, não fiquem aperreados com esses termos, não. A gente vai operar com eles como se fossem números normais, como se fosse 1, 2, 3. Querem ver? Vou trazer aqui a questão 4. Olha mesmo. Ela parece ser complicada, mas não é não. Olha mesmo. Ó, uma fábrica produz determinada quantidade de peças por dia. Em um período X de dias, a produção média diária foi representada pela expressão 3x mais 6 dividido por x. Em outro período, a produção média diária foi de x mais 4 sobre x. Aí vem a pergunta, qual é a soma dessas duas medidas? Aí tem aluno que vê chora, tem aluno que vê desespera, tem aluno que vê essa questão dá um branco, esquece até o nome. A gente, é tranquilo resolver a questão assim, tranquilo demais, vocês vão ver. Ó, a questão já começa passando informações muito importantes. Primeiro, em um período de X dias. Esse X aqui significa dizer que nós não sabemos ao certo quantos dias são. Quando nós estamos estudando interpretação algébrica, quando a gente quer fazer um cálculo baseado numa estimativa de números que a gente não tem certeza de quais números realmente são, nós utilizamos letras x e y, que na matemática nós chamamos de incógnitas. Então aqui, ó, em um período de x dias, que a gente não sabe realmente quantos dias são. Então, a produção média diária foi representada pela expressão. Aí você tem aqui, ó, 3x mais 6 dividido por x, que é a primeira expressão. Igualzinha da questão 3 que a gente viu. Ó, 3x mais 6 sobre x.
Novamente, perdoe a caligrafia do tio, viu? Que aqui é um 6, ó. Aqui foi nas pressas. Em outro período, a produção média diária foi de x mais 4 dividido por x. Aqui, ó, uma outra expressão. Igual na questão 3. Aí vem a pergunta, atacada final. Qual é a soma dessas duas medidas? Então, você tem uma medida e você tem uma outra medida. Aí a questão quer que você some essas duas. E aí, como é que a gente faz? Vamos somar. Tá pedindo para somar? Bora somar. Tá aqui, ó. 3x mais 6 sobre x mais x mais 4 sobre x. Então, quando a questão pede para você somar, você vai, de fato, somar. Se a questão pedir para você multiplicar, aí você multiplica. Se a questão pedir para você dividir, aí você divide. Pronto. Então, o primeiro passo nessa questão específica é a gente montar a soma de frações. 3x mais 6 dividido por x mais x mais 4 sobre x. É o primeiro passo. É a gente interpretar a questão e já começar a resolver seguindo as orientações da própria questão. Eu até coloquei aqui, ó, uma observação importante. Anotem no caderno, é importante. Ó. Soma de frações de mesmo denominador. Junta tudo e repete denominador. Novamente. Soma de frações de mesmo denominador. Junta tudo e repete o denominador. Então, estamos aqui, ó. Foi exatamente o que a gente fez. Primeiro, a gente montou a soma, como a questão determinou, e agora vamos aplicar essa regrinha aqui. E vou repetir de novo, que essa regra é importante, ó. Anotem no caderno. Soma de frações. Escuta o que eu estou dizendo. Soma de frações de mesmo denominador. Você já sabe, denominador é esse cara que está aqui. Não é esse aqui, não. É esse aqui, ó. Junta tudo em cima, né? Junta os numeradores e repete o denominador. Pronto. Aí, ó, somando tudo. Aí fica 3x mais 6 mais x mais 4 sobre x. Pronto. Acabou-se. Então, o que a gente fez? Nós pegamos os dois numeradores, esse e esse, juntamos aqui em cima e repetindo o mesmo denominador, que é x. A gente não sabe quem é o denominador, porque na questão está dizendo aqui, ó, em um período de x dias. Então, ó, repete o x. A gente não sabe qual é a quantidade de dias. Então, coloca aqui. E o que nós vamos fazer em seguida, gente? Cuidado, aqui a gente não é para ficar multiplicando e aplicando chuveirinho, não. Ó. Que se fosse aqui uma multiplicação, até poderia. 3x vezes x, aí 3x vezes 4, 6 vezes x e 6 vezes 4. Mas cuidado, gente, não é para ficar aplicando chuveirinho no automático, não. Porque entre esses dois, ó, eu tenho um sinal de mais. Mais. Então, a gente tem que somar aqui. Não é para multiplicar, nem subtrair, nem dividir, não. É somar. E como é que a gente faz a soma? Nós agrupamos os termos semelhantes. Até coloquei aqui, ó. Juntar os termos semelhantes. E fazemos as operações de soma com quem é semelhante. Então, por exemplo. 3x. Ele iria somar com quem? Com o 4 ou com o x? O 3x se parece mais com o x ou com o 4? Ora, com o x. Porque o 3x e o x possuem a mesma parte em comum. O x. Então, vocês fazem aqui, ó. 3x mais x. E como é que a gente faz essa soma? Lembrem-se que ao lado do x eu tenho um invisível. Então, fica 3x mais 1x, que é igual a 4x. 3 mais 1, gente, não é 4? Pronto, só repete o x. Agora, nós vamos somar o 6 com o 4. Aí vai ficar 6 mais 4, que é igual a 10. Se você tem R$6 e ganha mais R$4, logo você terá R$10. Olha que coisa massa. E agora a gente vai reescrever a fração. Vamos pegar o 4x e o 10, vamos colocar aqui, mantendo o mesmo sinal de soma.
Estão vendo para esse sinal aqui de soma que eu circulei? Pronto, a gente pega esse sinal e joga aqui embaixo. Então fica 4x mais 10 dividido por x. A resposta seria essa. Caso precise simplificar, a gente aplicaria simplificação em evidência, colocando 2. Então ficaria 2 vezes 2x mais 5 sobre x. Também está certo assim. Também está certo. Mas a resposta padrão, para fins de prova, seria essa aqui. Essa aqui seria não é exceção. Essa é que é o padrão. 4x mais 10 sobre x. Acabaria aqui. Viram como é uma questão tranquila? Agora tem que ter treino, tem que ter a base, tem que ter a interpretação. Tem que ter um gingado aqui para o negócio fluir. Certo, gente? Vamos para 5. Uma área retangular de um parque possui comprimento x mais 5 metros e largura x metros. A administração decidiu dividir essa área igualmente entre x grupos. Qual a área destinada a cada grupo? Eita, nós! Olha mesmo, essa aqui já é uma função de geometria e álgebra numa mesma questão. Logo de cara. Então vou repetir. Uma área retangular de um parque possui comprimento de x mais 5 metros e largura x metros. A administração decidiu dividir essa área igualmente entre x grupos. Qual a área destinada a cada grupo? Como é que a gente faria essa questão? No modo slow motion, seria o seguinte. O primeiro passo é a gente definir a área do retângulo. Aí vocês têm que se lembrar que a área de um retângulo é a base vezes a altura. Tem livros que falam de comprimento vezes largura. É sinônimo. O padrão mesmo é base vezes altura. Até coloquei aqui, ó. Famoso base vezes altura. Gente, acostumem-se no Fundamental 2 a escrever multiplicação utilizando ponto. Porque o x vocês vão utilizar muito para incógnitas, como é o caso aqui da questão, ó, largura x metros. No Fundamental 1 eu super entendo que no Fundamental 1 a gente aprende a multiplicação pelo x, a gente faz a tabuada utilizando x, resolvemos questões de problemas de multiplicação usando o x, mas no Fundamental 2 e médio, acostumem-se a utilizar o ponto centralizado para as multiplicações, que vai ficar bem melhor para vocês entenderem. Comece a deixar o x de lado, como se fosse letra mesmo do alfabeto, e utilizem mais o ponto para multiplicar. Outra coisa, gente, os assuntos que vocês estudarem no Fundamental 2, eu estou no 9º ano, eu estou no 7º, revisem, que ó mesmo, é uma questão bem atual, de 8º ano, e eu tenho que utilizar um assunto do 6º, 7º ano, a área de um retângulo. Porque varia muito de escola para escola, né? Tem escola que passa isso aqui junto com a editora, até mesmo no 9º ano. Mas outras já começam a explicar isso aqui a partir do 6º. Eu já vi. Então, ó, todo assunto que vocês estudarem, revisem. É extremamente importante a revisão. Porque vocês vão ficar utilizando esses assuntos antigos em questões recentes. Porque na matemática, assim como nas demais disciplinas, o ensino é assim. É um assunto que pega a base de um outro assunto. É sempre assim. Então vamos lá. Lembrem-se que a área do retângulo é a base vezes a altura. Quais foram os valores que a questão deu? Comprimento x mais 5 metros e a largura x metros. A gente não sabe que é o produto das duas, ó, do comprimento da largura? A gente não sabe que é o produto dos dois, que é a multiplicação? Então, a gente vai fazer, ó, x mais 5 vezes x. Aqui, ó, x mais 5 vezes x. Nesse caso aqui, a gente vai aplicar a regrinha do chuveirinho. Aqui a gente aplica. Se eu me apoiar aqui no telefone. Aqui sim, nós vamos fazer o chuveirinho, ó. Esse com esse com esse. Ou então, ó, esse vezes esse e esse vezes esse.
Aí vamos lá. X vezes x. X ao quadrado. Não vai inventar aqui de ficar colocando 2x, não. E nem 3x. É x ao quadrado. Por quê, gente? Ó, x vezes x, vocês têm que se lembrar que eu estou multiplicando duas potências de mesma base. É o que, tio? Duas potências? Positivo. Ó, eu tenho um aqui em cima e um aqui, ó. Multiplicação de potências de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. X ao quadrado. É por isso que os professores na escola já fazem isso aqui automático. Porque ó, x e o x, quando a gente multiplica cada um, eles se transformam em duas potências, com a mesma base em comum, o próprio x. E aqui em cima dos expoentes, você tem um 1 e um outro 1. Esse 1 aparece em todo canto, viu? Então, ó, x, aí aqui em cima, ó, 1 mais 1, x ao quadrado. Agora, gente, um outro cenário. Se fosse x mais x, aí seria 2x. Porque aqui eu estou somando, não estou multiplicando, eu estou somando. Se aqui fosse x mais x, tudo bem, seria 2x. Mas como eu tenho multiplicação de potências de mesma base, aí eu conservo a base e somos expoentes. X ao quadrado. Portanto, nós temos x ao quadrado aqui, na primeira parte. E aí vem essa multiplicação aqui. 5 vezes x. 5 vezes x dá 5x. Porque eu estou multiplicando 5 vezes o 1 invisível que fica perto do x. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó. 5 vezes 1x. Então, ó, vocês estão vendo esse x aqui? Pois é, tem um 1 invisível, ó. Um 1, ó. Tá sempre pertinho do x. Aí vocês fazem a multiplicação normal, ó. 5 vezes 1, tabuada da tia Niara, 5. 5 o quê? X. Então, ó, x ao quadrado mais 5x. Acabou a questão, tio? Nada disso. Olha o que a questão está perguntando, ó. Qual é a área destinada a cada grupo? E olhem o comando principal. A administração decidiu dividir. Ó, dividir. Dividir é o quê? Divisão. Então, ó. Divisão. É uma divisão. Então, nós temos que pegar a área que nós obtemos do retângulo x ao quadrado mais 5x e dividir por x, que é o número de grupos, que é x. Mas, tio, por que é x? Aqui, ó. Dividir essa área igualmente entre x grupos. Por isso que eu coloquei o x aqui. Aí fica, ó. X, tararã, x mais 5 em parênteses sobre x. Questão anterior, lembram? Vocês se lembram que a gente fez o corte do numerador com denominador aqui? Então, a gente vai aplicar a mesma coisa aqui. Numerador aqui é x, denominador x também. Corta, corta. A área por grupo é de x mais 5. Olha aí. Acabou-se. Olha a resposta. X mais 5. Prontinho. Questão resolvida. Viram? No início parece ser uma questão extremamente complicada. Quando a gente utiliza os conceitos que nós aprendemos lá atrás e as fórmulas, é possível, gente, resolver. Tem que acreditar. Vocês têm que acreditar no potencial de vocês. É possível. Olha, eu já tive o momento de vocês. Eu tive o meu momento de aprender isso aqui na marra. Eu consegui. Então, se eu conseguir, vocês também conseguem. Então, questão 5 já foi. Para encerrar o vídeo, questão 6. A área de um terreno quadrangular é de 196 metros quadrados. Sabendo que a medida do lado é representada por x, determina o valor de x. Olha, questão seca. Ó.
Já disse que a área de um terreno quadrangular é de 196 metros quadrados. Já desceu-lhe o sarrafo. Sabendo que a medida do lado é representada por x, determina o valor de x. Ixi Maria, agora. Porque a questão já disse a área, né? A questão já disse, ó, a área. E que a medida do lado é representada por x. Determina o valor de x. Então, como é que a gente faz aqui para determinar o valor de x? Nós temos que lembrar que a área do quadrado é L ao quadrado. A área do quadrado é L elevado a 2. Tio, eu me esqueci, tio, o que é o quadrado. Calma, jovem. O quadrado é isso aqui, ó. Aí o professor lá na escola, a professora, eles explicam aqui, ó, que aqui é o L e aqui é o L. Se você multiplica esse L por esse L, dá o quê? L ao quadrado, ó. Multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, somos expoentes. L ao quadrado. Pronto. Por isso que a área de um quadrado é justamente L ao quadrado, por causa dessa multiplicação aqui. E lembre-se, ó, que o quadrado possui o quê? 4 lados. Mas, tio, por que você está usando a área do quadrado? Porque a questão já manda logo a boa, ó. A área do terreno quadrangular. Então, esse quadrangular quer dizer o quê? Quadrado. Pronto. Então, a gente está aplicando a fórmula da área do quadrado. Já sabemos que a área é de 196 metros quadrados. E o que a gente tem que fazer? Descobrir o valor de x. Olha como é que fica. Isso. Pronto. A gente não já sabe que a área é L ao quadrado? Então, ó, x ao quadrado igual a 196. Pronto. Acabou. Oxe, tio, mas você não usou L aqui? Aham. E por que aqui está x? É letra. Pode ser x, pode ser b, pode ser c, pode ser d, pode ser g, pode ser y, z, w. Todas as letras do alfabeto aqui. O que não muda é o passo a passo, mas as letras mudam. Mas se quiser, eu posso botar L aqui, ó. Vai ser no mesmo resultado, ó. L ao quadrado igual 196. Pronto. Mesma coisa. Isso aqui, gente, é uma equação de segundo grau incompleta. Vocês sabiam? É. Esse x ao quadrado igual a tanto, a gente chama de equação incompleta. Porque uma equação completa de segundo grau, que vocês vão estudar isso aqui lá para o oitavo, nono ano, é essa estrutura aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é a equação completa de segundo grau. A partir do momento que eu tenho o b faltando ou c faltando, eu já estou diante de uma equação de segundo grau incompleta, que é o que acontece aqui. Nessa equação aqui eu tenho um a, mas eu não tenho um b nem um c. Nem o igualzinho a zero, como aqui. Então esqueça a fórmula de Bhaskara aqui. Aqui a gente não usa. Não dá. A gente usa a fórmula de Bhaskara na equaçãozinha completa. Senão ela não tá, a gente resolve de outro jeito. E como é que a gente resolve aqui? Nós temos que tirar a raiz quadrada. Aqui um macete importante do tio. Toda vez que vocês estiverem realizando os cálculos e se depararem aqui, lembrem-se que o x elevado a 2, ele determina que quem está do outro lado tem que ser elevado não, perdoem. Tem que ser retirada a raiz quadrada. Tem que ser tirada a sua raiz quadrada. Então vai ficar aqui, ó. X igual a raiz quadrada de 196. E aqui é onde entra a matemática básica. Sério, tio? Sim, raiz quadrada. Como é que a gente faz, gente, para tirar a raiz quadrada de 196? Muita gente fatora, mas existe um método mais tranquilo, que eu ensino no reforço, que é você fazer por cálculos aproximados. O que seria cálculos aproximados? É vocês fazerem isso aqui, ó. 11 vezes 11. 12 vezes 12. 13 vezes 13. 14 vezes 14. Aí vocês vão fazendo os cálculos, ó. Então, ó, 11 vezes 11, 121. 12 vezes 12, 144.
3 vezes 3 e por aí vai. E 196, adivinhe, é justamente 14 vezes 14. 14 vezes 14 dá exatamente 196. Podem fazer aí na calculadora quando terminar o vídeo. Façam aí na calculadora, 14 vezes 14. Pronto. Tá aí, ó. O valor de x é 14. Pronto. Acabou a questão, tio? Sim, acabou. Acabou. Se fosse uma questão de marcar, pode marcar o x com todo toro no 14, que é a resposta. Viram, gente? É o que eu digo. É revisar os assuntos passados, treinar bastante e acreditar no potencial de vocês. Que é possível vocês resolverem questões assim. É possível. Então, ó, o valor de x é 14. Prontinho. Terminamos o vídeo. É um vídeo bem legal, um crossover aqui de álgebra com geometria, com matemática básica, com tudo. E antes de ir, eu queria revisar com vocês nessa parte final as fórmulas principais de polígonos, que são bem recorrentes nos livros. Soma dos ângulos internos. SI, que é igual a n menos 2 vezes 180 graus. O valor de cada ângulo interno. Eu vi muito isso aqui com meus alunos lá no reforço do 7º e 8º ano. AI, que é igual a n menos 2 vezes 180 dividido por n. Vocês já sabem, ó, com esse vídeo vocês já sabem. Essa retona aqui significa dizer que é uma divisão. E a gente usa o que? 180. Soma dos ângulos externos, 360. Número de diagonais que nós utilizamos agora nesse vídeo, D, que é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Pronto. E aqui, ó, nós temos, separei aqui como bônus, a quantidade de lados dos principais polígonos. Lembrem-se que quantidade de lados é o nosso n. Então nós temos, ó, triângulo, 3 lados, quadrilátero, 4 lados, pentágono, 5 lados, hexágono, 6 lados, heptágono, 7, octógono, que caiu, né? Caiu na questão agora do vídeo, 8 lados, eneágono, 9, decágono, 10, dodecágono, 12 lados, icoságono, não é muito comum, mas vai que na prova de vocês caiam isso aqui. O icoságono possui 20 lados. Aí vocês pegam esses números aqui, joguem nessas fórmulas no lugar do n. Pronto. Coloca aqui, coloca aqui. Coloca aqui e aqui. Pronto. Vocês colocam esses números aqui, ó, no lugar do n. N é o número de lados. Viu? Vou até deixar assim, ó, para vocês tirarem um print e passarem a limpo no caderno de vocês. Mais uma vez, perdoem a letra do tio, que eu escrevi muito nas pressas. E aqui as fórmulas, ó, para vocês tirarem print. E mais um bônus. Relembrando as áreas dos polígonos que a gente utilizou no vídeo de hoje, ó. Área do retângulo, base vezes altura. Quadrado, vocês já sabem, ó, L ao quadrado. Paralelogramo é um retângulo torto. Ele possui essa fórmula aqui, ó. Eu até coloquei uma observação que a altura é sempre em linha reta. Então a altura é isso aqui, ó. Porque nos livros eles mostram esse tracejado bem direitinho. Mas lembrem-se que a forma do paralelogramo é a mesma do retângulo, ó, base vezes altura, nada mudou. No triângulo, a parada muda, porque no triângulo é base vezes altura sobre 2. Novamente, ó, sobre, ó, divisão. Se for um triângulo equilátero, você não usa essa, você usa essa aqui, ó, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Trapézio, base maior mais base menor, vezes altura sobre 2. Eita, até esqueci de colocar aqui, ó. H altura. Losango, diagonal maior, diagonal menor sobre 2. E a área do círculo, πr ao quadrado.
π. Caso a questão não diga, você já tem que saber que π é 3,14. Nas questões, eles costumam colocar valores aproximados, em torno de 3,1, 3,3. Eu vejo muito π igual a 3, principalmente em questões de física. Sim, senhores, eu também dou aula de física. Aí fica para outro vídeo. Eu vejo muito π igual a 3 na física. Mas o valor mesmo, que é pacificamente aceito na matemática, é 3,14. Se a questão não disser o valor de π, aí você coloca 3,14. Se a questão disser um valor aproximado, aí você usa o valor da questão para não dar erro. Lembrem-se que o R é o raio que vai do centro até a borda. Pronto. E um outro vídeo eu gravo para vocês sobre a área de cada um. Mas eu achei importante trazer as fórmulas para vocês já conhecerem, ó, e tirarem aquele famoso print de tela e passar limpo no caderno de vocês. Pronto, senhores. Terminamos aqui nosso vídeo. Foi ripa na chulipa. Foi muita informação. Recomendo que vocês assistam com calma. Anotem cada informação que eu disser. Tentem fazer essas questões a limpo. Foram questões bem interessantes. Fiquem atentos para os próximos vídeos. Aproveita aqui nesse momento para fazer aquele pedido massa para vocês se inscreverem no nosso canal Quadro dos Tios, que é o meu canal, meu e da tia Niara. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem com quem estiver precisando, deem aquele like e vamos para frente. Vamos para cima.